Meus pastores, nós vamos falar hoje sobre o ódio como agente causador de doenças. Amém. E o texto base de hoje, pastor Guerra, qual que é? Marcos 3:5, tá? Que fala assim: e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituído a sua mão sã como a outra. Então, nós temos aqui hoje a questão do ressentimento que traz doenças, né? Eu gostaria de ler algumas coisas aqui. Os ressentimentos perturbam enormemente as funções do nosso sistema nervoso. Então, ele ataca todo o sistema nervoso. Se eles são coisas continuadas, ocasionam doenças de caráter estrutural. Queria colocar duas coisas aqui que aconteceram, né, na questão de criar um problema para a pessoa na questão do ódio. Quando se falou em sogra a um paciente hipnotizado, o estômago dele começou a secretar ácido. Não se sentia bem quando estava em casa. Alguém que conhecia bem seu sistema disse: a raiva provoca as varizes do paciente que sofre disso. Um famoso optometrista, sabendo que a raiva turva a visão, quando se via perturbado por ela, costumava tirar seu carro da estrada e parava por um tempo a viagem até passar completamente a raiva. Ele sabia que era verdade o dito: a raiva me deixa cego, né? Essa questão desse homem, né, que mexe com lentes, né, é uma profissão, né, na ciência. E ele sabia o que era ofuscar, uma vista ofuscada, porque ele trabalhava com isso. Então, quando ele ficava com muita raiva, ele parava o carro, esperava melhorar, porque ele sabia que as vistas dele iam ofuscar. Ele podia trazer um problema para ele na estrada, né? Dele capotar o carro, ou bater, ou correr demais. Não é? Então, a gente vê que realmente a raiva, né, o ódio, ele traz enfermidades. E isso tem que ser tratado. E como? A primeira coisa, perdoar, né? Tirar esse sentimento ruim de dentro, que é um veneno que a pessoa engole, que vai atacar todo o sistema nervoso da pessoa. E nessa questão do sistema nervoso, ele vai atacar alguma área da pessoa, vai ser prejudicada, porque vai chegar numa área dela e vai prejudicar a pessoa. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, isso aí já responde, pastor Guerra, com que um dos nossos telespectadores aqui nos escreve através da nossa central de atendimento, que diz assim, uma pergunta: gostaria de saber se guardar mágoa é pecado. É pecado e gera doença. E gera doença. Simples assim, né? Precisa se libertar disso, né, verdadeiramente. Perdoar ou, né, liberar o perdão para aquele que foi o ofensor, ou aquele que prejudicou. Porque quando nós começamos a alimentar esses sentimentos, né, ou seja, de raiva, de ira, de ódio que nós temos abordado essa semana, na realidade vai trazer essas enfermidades psicossomáticas, citadas, dois exemplos aqui que o Guerra citou. Nós temos aí uma série de enfermidades que elas têm basicamente, a base delas é cunho emocional. E isso é importantíssimo, porque hoje nós temos um universo de pessoas, Sérgio, que chegam muitas vezes na clínica e elas vêm, sabe, com já as consequências no corpo de situações não resolvidas na sua vida. E uma delas é essa, né, de você guardar um ódio. Na realidade é o não perdoar a pessoa, né, ou as pessoas envolvidas, ou se perdoar. E tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de se perdoar, né? Então, por isso que é pecado, sim. Se você não perdoa, de você guardar isso, é pecado. E perdoando é a forma com que trazemos bênçãos, né? Nós abrimos espaço para sermos abençoados. Exatamente. E aqui tem uma outra colocação de uma querida telespectadora que nos escreve de Ipatinga. Ela diz assim, pastores, gostaria de saber como lidar com uma situação. Era empregada de uma casa e me casei com o filho da minha patroa. E hoje percebo uma rejeição das pessoas. O que eu faço? Ela, às vezes, está nutrindo aí esse sentimento, né? Pode ter
pode ter havido sim, de fato, essa rejeição. Poxa, o status, né, por se casar com a empregada, aí a família, eu tinha coisa melhor para você, aqueles preconceitos todos, né? E agora ela está querendo aqui saber como ela deve lidar com essa situação. Serginho, uma das coisas que ela precisa identificar, eu quero ir pela raiz, é se esse casamento foi um casamento que teve o aval ou não dos pais do rapaz. Então, isso é importante, porque foi estabelecida uma aliança. Agora, essa aliança ela foi estabelecida em honra ou foi estabelecida em desonra? Então, esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes os pais, eles não querem e colocam isso de uma maneira muito clara e as pessoas, elas viram e falam que nós vamos casar de qualquer jeito. E forçaram a barra, Isso. Empurraram a porta. Então, quando isso acontece, há uma atmosfera de desonra e a pessoa já entra nessa nova aliança embaixo de desonra aos pais. Então, o que é preciso fazer? Voltar lá, arrepender pela desonra, por ter feito ter entrado nessa aliança em uma atitude de desonra, se for o caso, até pedir perdão para os pais. Olha, vocês não queriam o casamento, nós casamos a si mesmo, foi uma atitude de desonra, entendemos que era o que nós queríamos, mas nós não tivemos paciência suficiente e não esperamos o tempo para que vocês se convencessem de que a gente realmente se amava e colocar isso de uma maneira clara. E que alguém como exatamente, pedir um. perdão pela desonra e entrar debaixo de um outro contexto. Pedir para os pais abençoarem a relação dali para frente. Porque a desonra, ela gera essa rejeição, esse sentimento de rejeição que, mesmo não sendo real, a pessoa pode sentir. Então, Você tocou num ponto interessante aí, Rogerinho. Talvez, não sendo real, a pessoa pode sentir. Talvez é o próprio lado da pessoa, exatamente. Né? Ela mesma, ela se sente rejeitada, ela se coloca na posição de rejeição. Sim. Talvez porque ela cria expectativas falsas em relação a outra pessoa. Qualquer comentário que vier, que for normal, mas como ela está com essa rejeição, ela vai achar que é para ela. Que pode soar como uma crítica. Como uma crítica. Que é um segundo aspecto, Sérgio, muito interessante, que ela precisa rever se essa raiz de rejeição já vem e que hoje ela traz isso de uma maneira sintomática e canaliza isso para esse relacionamento com os familiares do seu marido. Às vezes, não é a família que rejeita, ela já tem uma história de rejeição e muitas vezes nem identificou qual seja a verdadeira raiz dessa rejeição, mas hoje ela, por ter esse sentimento de rejeição, por ter essa ferida, ela canaliza essa ferida para esse nível de relacionamento. E existe uma coisa que muitas vezes algumas pessoas não estão preparadas para passar por essa transição que existe de ser a empregada doméstica para se tornar a esposa do filho do dono, certo? Então tem muitas vezes esse processo, as pessoas não conseguem fazer essa transição de uma forma correta, porque ela precisa ser tratada nessa questão. É como se ela saísse da posição, mas a posição não saiu dela. Isso, exatamente. Né? O que acontece muitas vezes, as pessoas que a vida toda acostumaram a viver dentro de comunidades, antigamente falado de favelas, e aí vai morar para um lugar de uma classe melhor. Então, assim, é dificuldade o processo de sair a favela diante da pessoa, ou seja, o estilo de vida, de viver na comunidade, esse processo tem que ser trabalhado na vida da pessoa. É a forma como ela se vê também, né? Isso. Eu até trabalhei com um caso desse. Eu fiz aquilo que o pastor Rogerinho falou, que eu peguei a moça, né, e o rapaz, levei lá na casa dos pais, e eles pediram perdão e tudo. E aí, depois disso, normalizou, acabou. Então, houve essa questão então, da esse honra. ato pode ser até um ato de decreto ali, de um ato profético na vida da pessoa, estabelecendo um novo tempo, né? Isso. Tem que se fazer. Que é um conserto, na verdade. Daí, na frente, a coisa acabou. Fluiu, eles vieram
começaram a vir na casa do casal. Então foi assim, foi benção. Uma outra questão ainda que a gente precisa considerar, Serginho, é o fato de que todos no relacionamento tinham essa pessoa em uma determinada posição e função. E agora ela sai dessa função. Ela continua no convívio com todo mundo, mas só que agora numa outra função, numa posição diferente, acima. Então, ela servia a mesa, agora ela come a mesa. Come a mesa. Exatamente. Então, e há realmente essa dificuldade das pessoas readaptarem, não só ela se Que é adaptar natural, nessa se a gente função, for olhar, né? isso, como também as outras pessoas, como elas são, e agora são mesmo, né, obrigadas a se relacionar com essa pessoa que até Nesse então novo nível. exatamente era um nível de relacionamento e agora tem que se relacionar com ela de um novo nível. Isso precisa ser aprendido. Então, para essa irmã, fica aí essa dica, esses conselhos aí importantes, lembrando que comportamento ele é mudado por processo e processo ele depende de tempo. Então, não vai ser da noite para o dia. É uma coisa processual que vai levar um tempinho para você conquistá-los nessa nova identidade sua aí para com essa família. Queridos pastores, agora vamos voltar a falar sobre o ódio como causador de doenças. O que a gente pode passar ao pessoal de casa dessa raiz aí do ódio? O Guerra já falou sobre atingir o sistema nervoso. Tem o lado também espiritual, que a vida trava todinha também, né? Uma doença espiritual pode trazer uma lepra, inclusive espiritual, se a gente pode dizer assim, nos privando da sensibilidade com Deus, da comunhão com o Espírito. Não é isso? Eu trabalhei com um rapaz que ele estava com alergia no corpo, de ódio. Então, quando o perdão entrou na vida dele e tudo, eu estava lá na clínica. Ele sumiu tudo do corpo dele. Sumiu tudo. Ele foi lá me mostrar, falou, olha aqui, pastor, não tem mais nada. Então, ela trouxe o quê? Trouxe até alergia atrás, aí pra você ver. Quer dizer, ia nos médicos, os médicos não sabiam o que era. Dava remédio para ele, tem que continuar. Ele falou, pastor, eu já tomei tudo quanto é remédio. Aí fomos ver, ele tinha ódio de uma pessoa, mas ódio mesmo, daqueles. Aí ele liberou o perdão e tal, daí para frente as alergias dele foram assim, acabou. Pensando aí no ódio, aí na sua origem, às vezes as pessoas têm alguns motivos, vamos dizer assim, que explicam esse ódio, né? Não que justifique, mas explicam. Agora, existem também aquelas pessoas que nutrem um ódio, às vezes por pouca coisa, ou seja, aquela pessoa melindrosa. Ô Serginho, quando a gente para avaliar isso pelo aspecto do pouca coisa, para ninguém que alimenta o ódio, isso é pouca coisa. Por quê? Porque ele está em um nível de importância muito grande. Por isso, ele não abre mão. Aquilo é importante para ele. Mesmo que aos olhos de todo mundo aquilo seja algo insignificante, seja algo que ele poderia ter vencido facilmente, mas para a pessoa que está mantendo esse sentimento de ódio, aquilo é extremamente importante. Aquilo tem um valor incalculável, a ponto dele saber que está sofrendo, saber que aquilo está causando enfermidades, mas ela não conseguir ficar livre. Por quê? Porque a importância que ela dá àquela situação que gera esse ódio é extremamente importante e um monstro na vida dessa pessoa. Então, é um gigante que ele precisa realmente jogar por terra. Muito bem. Agora, pastores, ainda fazendo aqui algumas menções dos nossos telespectadores que participam do programa, portanto, eu convido você aí, você pode participar aqui do Clínica da Alma, sim, com todo prazer. Você só ligar 3253-3320, 3253-3320, e você pode falar ao vivo conosco aqui no programa. Se não quiser se identificar, não tem problema algum. Nós vamos conversar e você não precisa dar o seu nome, para que você traga a sua dúvida e seja abençoado. E também você pode participar pelo nosso CAT,
né, que é o 3209-3301. Você vai ouvir a gravação até o final, digitar a opção 1 e ali você vai deixar o recado para nós, os apresentadores, para os pastores, as suas perguntas, suas dúvidas e até as suas sugestões. Elogios, críticas também, nós fazemos questão que você mande para a gente, ok? E aqui, um dos nossos telespectadores aqui de Belo Horizonte diz o seguinte: o que fazer com uma pessoa que diz que não vai mais congregar na igreja e diz que vai congregar na sua casa? Congregar em casa já é meio antagônico. É bem antagônico, né? Você Uma congrega, Já não está congregando. Agora a gente teria que saber quais os motivos que essa pessoa não quer mais estar na igreja. Né? Houve decepção com alguém, com algum irmão, né? Enfim, existem vários motivos muitas vezes que levam a pessoa a querer não estar mais na igreja local. Então, assim, a gente sabe o quanto que é importante, existe advertência a respeito disso, né, no sentido de que nós não vos deixeis de congregar, em função da importância de nós estarmos ali, né, no aspecto de como igreja local uns com os outros, tendo esse calor de um para com os outros. Então, agora, quando a pessoa diz assim, eu não quero mais, eu só quero assistir pela televisão, eu quero só ver os cultos pela televisão, vou estar em casa. Eu mesmo vou ler a Bíblia em casa, eu faço os meus estudos pela internet. Então assim, a gente precisaria entender qual o motivo que levou a pessoa a fazer isso. Se você mora com alguém assim, é um motivo de orar. Eu acho que você não pode cobrar, mas você pode estar orando e sempre, talvez, dando algumas oportunidades, você trazendo alguma orientação nesse sentido, mas não aquela coisa assim, trazendo um jugo, sabe? Eu acho que isso mais afasta as pessoas do que aproxima. Muito bem. Agora, uma outra participação que vem para a gente do estado do Espírito Santo, aqui diz assim: gostaria da opinião dos pastores, pois meu pai, com quase 70 anos de idade, líder espiritual, está tendo atitudes terríveis, adultério, pornografia, e minha mãe me pediu ajuda, mas eu gostaria de saber o que fazer. Uma situação delicada nessa família aí, o pai, que é a referência, se perdeu, né? Em meio a esses pecados de adultério, de pornografia. E aí a mãe está desesperada e o filho aqui também pede ajuda, pede socorro. Ele é um líder espiritual, né? É disso ele aqui. deve estar liderando numa igreja. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é procurar o pastor e colocar para ele o que está acontecendo com ele, para que ele possa chamar. Eu creio que dentro da família, eles não vão conseguir, porque ele tem 70 anos. Já é uma idade que a pessoa cria algumas defesas pela idade. Acha que ninguém pode chamar atenção, ninguém pode corrigir, então aí entra a questão da idade, já soma. E outra coisa, ele não vai aceitar que ninguém fale com ele. Então, já que ele é um líder espiritual, procure o pastor da igreja e o pastor chama ele e conversa com ele, para, né, mostrar que ele está errado. Agora, valeria a pena também, Guerra, talvez, aqui fala de um filho, mas talvez os filhos, se os filhos reunissem, fazer uma reunião familiar, aquela velha história de lavar roupa suja em casa, pode ser uma boa sugestão mas também? Tem que ver se ele vai aceitar, se ele está aberto para isso. Mas pelo menos o confronto vai chegar. Vai, né? E aí, dependendo, pode até fazer o confronto. Talvez os filhos homens poderiam fazer isso. Pode. Dependendo da reação desse confronto, aí procura o pastor. Porque é uma situação séria, porque aqui a gente pensa no pecado e pensa também numa iniquidade, né? Que é a institucionalização do pecado naquela família, né? Os filhos são interessados diretamente nisso e a mulher, ela está vivendo uma situação aqui, pelo que aqui está relatado, que ela está sendo vítima de um adultério. Porque muitas vezes tem situações, já também situações assim, por exemplo, o pessoal, tudo é dependente do pai. Então, assim, se a gente mexer, ele corta a gente, você entendeu? Sim. Então, a gente tem que ver, assim, qual a história aí para poder, né? Então, nesse caso aqui, alguém que tem que estar mais próximo a essa família para entender o contexto, né? Isso, para entender o contexto, para saber como que faz, ou reúne os filhos, ou chama ele em particular, aconselha, porque muitas vezes está todo mundo na dependência dele ali, está a família simbiótica lá, tudo em nome do amor,
Tudo entendeu? É tudo em nome do amor. Às vezes o pai é o caixa eletrônico da Isso, família. entendeu? É lógico. Aí ninguém quer chegar. É porque sabe que pode perder. Vou perder minha boquinha, entendeu? Perder a boquinha. Não, então, isso aí tem que ver. Eu acho que isso aí tem que ter igual você falou, uma pessoa mais próxima e tudo, para analisar e para ver o que vai fazer nessa questão aí, para tomar uma posição. E eu acho importante, Serginho, nessa questão, até não só pela idade da pessoa, mas até mesmo pela função, porque se ele é um líder, ele está em uma posição diferenciada no meio da congregação. Que quem procurar essa pessoa, não procure só, que seja mais de um. Essa é uma recomendação que eu acho que vale a pena observar, essa recomendação e essa orientação da palavra de Deus. Você está indo para exortar e confrontar alguém que está em uma função de liderança e alguém que é considerado ancião. Então, é preciso tomar os devidos cuidados nesse confronto e nessa exortação. Cuidados estabelecidos ali na palavra de Deus, né, em Mateus capítulo 18, quando diz que se você vir algum irmão que está em falta, você vai até ele para arguir. Se ele te ouviu, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouviu, você vai tomar ali 2 ou 3 testemunhas para que toda palavra se estabeleça. Se ele te ouviu, ok. Se não, diz-o à igreja. Exato. Não é verdade? Isso. Então, tem que ter esse processo até por a questão da testemunha, né, Rogério? Agora, o ódio como causador de doença. Quais são as doenças que o ódio ele traz para a pessoa? Efetivamente, assim. Serginho, quando nós pensamos no ódio como o que ele realmente é, que ele é um sentimento, ele não é só uma emoção, ele é um sentimento. Então, ele é algo que vai muito além de uma emoção momentânea, de algo que a gente resolve naquele momento que ela surge e acabou. Isso é a raiva, é isso. A ira. Né? A ira, né? Irou, falou, xingou, esbravejou, né? Sapateou, né? E acabou. Até o porque ódio, a não. ira está dentro do nosso contexto como humano. Tanto que a palavra do Senhor nos diz. Irai-vos mas não até ter um pequeis. limite. E não pequeis. Exato. É quando a gente extrapola. Aí xinga, briga, bate, joga as coisas. Uhum. Então, um sentimento, ele permanecendo, e esse sentimento, ele é um sentimento ruim, ele é um sentimento que traz trevas para toda a nossa estrutura emocional, ele vai comprometer todo o nosso sistema emocional e todo o nosso sistema físico e endócrino. E É a imunológico. somatização. Imunológico Tudo. também. Então, pessoas vão ter essas influências em formas diferenciadas, mas podemos ter influências danosas em todas as áreas. Todas as áreas. Então, uma das coisas que a gente vai ver quase que de imediato na questão do ódio é o ódio nos separando do relacionamento com Deus. Essa é a principal doença. É uma Então, doença mortal, né? Letal. Né? Letal. Que vai gerar outras. Né? Mas aí você vai ter o seu relacionamento com Deus, vendo o seu relacionamento com Deus definhar. Por quê? Porque Deus é amor. Então, se você não permite, não deixa que esse amor entre, você não está deixando o amor de Deus e Deus se estabelecer aquilo que Ele quer. É aquilo que Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Então, a casa cheia de ódio é uma porta fechada onde Jesus não entra. Então, se Ele não entra, aí nós vamos ter todas as consequências espirituais do distanciamento de Deus. E Ele não divide o trono. Não. Não. de jeito Então, nenhum. quando eu estabeleço esse sentimento de ódio, a minha justiça própria é que vai para o trono. O meu sentimento, o meu desejo de vingança. E eu começo, inclusive, a perder a capacidade de raciocínio. Por quê?
Porque eu vou gastar muito tempo tentando maquinar situações de vingança e alimentando continuamente esse ódio. Então, o que eu vou fazer quando eu ver fulano? Se fulano me cumprimentar, o que eu vou responder? Né? Por isso que perdão, uma das definições também que eu gosto muito de perdão, Rogério, é aquela: perdoar não é abrir mão da justiça, é abrir mão da vingança. Não é verdade? Sim. Porque a pessoa fica ali, Deus, que o Senhor estenda a mão na cabeça dele, que o Senhor, ele fique pobre, que ele adoeça. Essa vingança, você quer a vingança. Pesa E aí a mão, extrapola né? Manda até pesar o a nível mão. da justiça de Deus. Sim. Isso aí, né? Você se coloca como o justiceiro. Justiceiro. Né? Deus que o Senhor faça justiça, desde que seja assim. É vingar com as próprias mãos, né? Em outras palavras. Tem que ser igualzinho orou, né? Igualzinho aqui. Orou. A pessoa orou, então quer que Deus faça sim, igualzinho a orar. Como se desse ordem para Deus. Isso aí já é uma cauterização absoluta Com da certeza. mente, o espírito já está apagado. E tem, infelizmente, algumas pessoas que creem nisso. Senhor, eu ordeno que faça tal coisa na vida do fulano. É terrível, né? Deixa eu só fazer um parentezinho aqui que eu preciso, assim, lembrar os nossos Depois, queridos telespectadores. só destaco essa gravata linda da Ponto M. Você pode falar, Rogério, à vontade. Muito obrigado. Que no dia 3, 4 e 5 de outubro, quer dizer, no próximo final de semana, nós já vamos ter o nosso acampamento Clínica da Alma. Então, se você está passando por situações na sua vida, de feridas, problemas não resolvidos, inclusive até mesmo ódio, né? Então, é uma ótima oportunidade de você estar lá conosco nesses dias, começando na sexta-feira à noite, o sábado e o domingo, né? 3, 4 e 5. Então, nós vamos ter ali momentos assim, especialíssimos, né, de ministrações da palavra, adoração. Vamos ter algumas oficinas assim também bem direcionadas para alguns temas bem específicos e ministrações assim em grupos bem pequenos, uma ministração mais individual. Então, eu gostaria assim de incentivar você, né? Algumas pessoas estão enviando um e-mail para a gente, estão dizendo assim: puxa, mas o domingo é dia de eleição. Como que eu faço e tal, né? Então, assim, olha, nossa programação deve terminar exatamente ao meio-dia, o horário do almoço, e o ônibus vai estar lá a partir das 13 horas já para você poder voltar, retornar, e retorna aqui para o nosso estacionamento da igreja, em meia hora você está lá. Então, até às 17 horas dá tempo suficiente de você fazer a sua votação e tudo mais. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Então, entre em contato conosco, envie seu e-mail, ou mesmo ligue para nós que a gente vai passar todas as informações. Amém, Rogério. Olha, aqui o programa bomba, né, com a audiência do pessoal de casa. Tenho aqui uma participação interessante, da Madi de Belo Horizonte. Eu amo esse programa. Eu tenho aprendido cada dia mais que vocês estejam sempre falando com autoridade que falam, trazendo conforto, conhecimento e cura. Deus abençoe a vida dos pastores, do pastor Márcio, que abre as portas para abençoar a nossa vida. Verdade. Muito legal, né? Graças a Deus. A Graça aqui de Belo Horizonte, ela nos pede oração pela sua vida espiritual e familiar. Desde já te abençoamos, viu, Graça? Que de fato a sua família, ela seja ali alcançada pela graça do Pai, em nome de Jesus Cristo. Agora tem uma situação aqui que é um conselho, uma situação delicada também, pastores. Gostaria de ajuda porque não gosto do meu parceiro, mas ele gosta de mim. Só que ele tem todas as características que pedi a Deus, então não sei o que faço a respeito. Gostaria que falassem a respeito. Gosta. Só ela orar para gostar. Você tem tudo que ela gosta. E talvez, às vezes, ela pode estar pensando que ela está tomada também por aquele sentimento de estar em pecado. Porque quando fala parceiro, está vivendo junto, baseado, né? Isso, então, talvez ela já deve estar sendo confrontada por esse estado. Pela condição que eles estão. E o pecado ali não tem esse prazer todo ali quando já é uma rotina. Elimina o pecado, casa com ele. Mas aí ela precisa estar ciente de que ela vai até o final depois. Sim, com certeza. De aliança Mas, feita. Pelo quadro que ela colocou, e alguma coisa, você falou, e está impedindo ela de tomar essa posição. Então trabalhe isso, trata essa área aí, tudo, vê o que é. E siga em frente. Eu queria também ressaltar uma coisa interessante que interfere nesse gostar do parceiro. São os laços de alma que podem ter sido estabelecidos
antes desse relacionamento atual. Sim. Então, muitas vezes, você pode estar com a pessoa que você orou e Deus mandou com todos os requisitos que você colocou na sua lista. Só que quando essa pessoa chega, você tem dificuldade de enxergar e de receber aquilo tudo que você queria, porque há laços de almas que precisam ser rompidos e ligações emocionais com parceiros anteriores. Então, essa é uma situação que precisa ser resolvida, porque ela pode ficar entre você e essa pessoa. Uma outra coisa também é que, será que realmente a lista que você fez de todos os seus pré-requisitos é aquilo que realmente você precisa? Então, de repente, ele preenche os pré-requisitos da sua lista, mas a sua lista não é verdadeira. Então, Aí tem que observar. Aqui, a mesma pessoa que participou anteriormente, perguntando sobre uma pessoa que deixa de congregar para congregar em casa, ela está pedindo uma orientação. Mas e quando essa pessoa, ela nos encontra, nos pergunta ironicamente, como vai ser, onde vai ser o culto? Ironicamente, essa pessoa pergunta. É fazer aquele ouvir de mercador, né? Não deixar isso introjetar ali no coração, permear a emoção, porque senão ela vai adoecer também, né? Mas na realidade talvez essa pessoa tenha uma má compreensão sobre culto, né? Porque cultuar, 24 horas nós estamos cultuando a Deus e adorando a Deus, né? Agora a questão de congregar é diferente, né? Então a pessoa acha que cultuar é só lá no templo, né? E na realidade não é isso. Então a congregar justamente é o senso de congregação, de unidade, do mesmo espírito, né? De sermos edificados mutuamente, de sermos consolados mutuamente, né? Mas com certeza essa pessoa tem alguma coisa no seu coração aí de amargura a respeito de algum fato que tenha acontecido onde ele congregava, e na realidade é tão fácil resolver isso, né? Então assim, vai até a pessoa, senta, acerta, conversa, libera o coração e continua congregando, né? Ok, agora o Antônio de Três Marias, ele nos pergunta: eu sou muito sozinho, divorciado e me sinto muito rejeitado e sofro muito com isso. Quando vou à igreja, parece que estou sobrando. Quero pedir ajuda. O que eu faço para não me sentir assim? Isso aí ele é um espírito de isolamento na vida dele, ele mesmo está se isolando. Né? Ele tem que vencer isso na vida dele. Muitas vezes as pessoas acham que ninguém procura elas, mas o problema está na pessoa. Ele tem que avaliar isso, é uma questão de identidade, né? Então ele tem que trabalhar isso na vida dele, que as pessoas acham que o problema está nas pessoas e está nela, né? Então eu acho que ele tem que procurar alguém aí para ser trabalhado. Até mesmo um profissional, assim, né? Alguém talvez experiente em aconselhamento, poderia ajudá-lo nesse processo, porque essa questão de se divorciar, de estar sozinho, aquela questão, os filhos vão, né, casaram, tá, não tem mais ninguém. Ou de repente ficam muito com a mãe, tem a guarda da mãe, né? Então, assim, eu acho que é ótimo conversar com alguém, ouvir uma orientação de alguém próximo de você em Três Marias, com certeza tem, né, pessoas assim que vão poder ajudá-lo, mesmo profissional de psicologia, que há momentos da vida da gente que é importante. E pensando na igreja também, Rogério, seria uma boa para esse irmão se envolver em algum trabalho da igreja, se né? engajar, Um diaconato, alguma coisa assim. Fazer coisas não é isso? Com certeza.